Olá, bom dia! Como vai você hoje? Nós estamos em uma sexta-feira. Hoje a comunidade cristã celebra a Páscoa. Quando nós falamos sobre Páscoa, o que você pensa? O que você compreende por Páscoa? Qual é a perspectiva bíblica por se tratar de uma festa cristã? Nós lembramos de que a festa da Páscoa ela se inicia com a base israelita, judaica. Ela iniciou exatamente no Antigo Testamento. Essa história é contada quando o povo de Israel, depois de um período de escravidão, ele está saindo do Egito. E quando ele sai do Egito, ele então vai passar por um processo. O processo chamado Páscoa, Pechar no hebraico, que significa passagem. É o momento onde o anjo, chamado anjo da morte, passaria sobre todo ou toda a nação do Egito. E naquele momento havia uma ordem dada por Deus para que os israelitas sacrificassem um cordeiro e o seu sangue fosse passado nas vergas da porta, na entrada de cada casa. Sendo assim, o anjo identificaria que onde houvesse o sangue do cordeiro, ali ele não adentraria. E a narrativa bíblica diz que passou naquela noite o anjo da morte e muitos primogênitos, desde animais até e principalmente pessoas, foram mortos. Aí iniciou o princípio da Páscoa, quando então o Senhor deu uma ordem diretiva para todo Israel, que eles, além de sacrificar o cordeiro, amassassem pão asmo e sem fermento, comessem ervas amargas, porque aquele seria o dia que eles sairiam do Egito. Então, nesse interim, nasceu o princípio chamado Páscoa, passagem. E quando nós, no Novo Testamento, começamos a celebrar a Páscoa, nós vamos ter a morte de novo de um cordeiro, onde o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, é sacrificado para poder proteger, gerar, produzir vida em nós. Não mais uma questão de física ou uma vida física, mas principalmente uma vida espiritual, livrando-nos de uma morte eterna, espiritualmente falando. Mas quando nós olhamos na Bíblia, nós vimos exatamente o que Deus revelou através de Jesus, falando em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi o próprio Pai que enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário para salvar a mim e a você. Nós celebramos nesse dia uma das mais importantes datas bíblicas, aonde comemoramos a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos lembramos com um sentimento, nos lembramos e recordamos desse fato, que ele morreu para gerar vida, ele sentiu dor para que nós não venhamos a viver eternamente sofrendo. E de maneira que a Bíblia, no seu contexto amplo, ele nos revela exatamente pontos, fatos históricos, prevendo, antecipando que esse cordeiro morreria para nos salvar. Tem um salmo, o salmo de número 22, onde nós podemos ver claramente. Esse salmo foi escrito por um salmista onde nos momentos mais difíceis da sua história, ele passa por um momento de dor, de angústia, de sofrimento incomparável. Mas nós entendemos que esse salmo também é profético. Fala exatamente da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém como ele sofreu tal atrocidade.
Veja o que diz o Salmo 22, no verso 1. Ele começa com um clamor dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Você lembra dessa frase? Jesus falou isso na cruz do Calvário. Quando ele clama a Deus, e naquele momento de dor e sofrimento, naquela angústia da morte, ele sente a separação que o pecado nosso estava fazendo entre o Filho e o Pai. Jesus sentiu isso bem de perto, experimentou essa dor, essa angústia, esse sofrimento e principalmente a dor da separação, ao ponto dele clamar: Deus meu, por que me desamparaste? Veja o verso 16. O verso 16 é interessante, que diz assim: cães me rodearam, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Onde você encontra na história algo semelhante a isso? Onde você recorda e lembra de que alguém que literalmente estava cercado por malfeitores foi transpassado a sua mão e os seus pés. Veja o que diz ainda o verso 17. Posso contar todos os meus ossos, ele veio e me contemplam. E o 18 diz: repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Você lembra desse fato? Se você se reportar ao Novo Testamento, você vai perceber que foi exatamente isso que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Sexta-feira é um dia de nós recordarmos o grande e extraordinário sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele fez isso por amor, por mim e por você, para que nós não precisamos viver uma vida eterna separada de Deus. Ele entregou a sua própria vida. Ele morreu por mim e por você. Nós não precisamos mais hoje sofrer o que ele sofreu. Tudo o que nós precisamos para ser salvo, Jesus, de uma maneira plena, completa, total, já o fez naquele dia na cruz do Calvário. Que nós possamos nos alegrar nessa sexta-feira, não pela morte, mas porque vai chegar o domingo, e o domingo é o domingo de ressurreição. O domingo é o domingo da festa. O domingo é o domingo de celebrar, porque o nosso Cristo não está morto. O nosso Cristo não está na sepultura. O nosso Cristo vive e reina à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. É o Senhor Jesus, aquele que é o Rei, aquele que é o soberano, aquele que é o Deus eterno. Mataram e crucificaram o Cristo humano, não o Deus eterno que habitou e operou através da vida dele. Reflita sobre isso. Entenda um pouco o que significa Páscoa. Que o Senhor te abençoe e que você tenha um final de semana abençoado com a tua família. E não guarde apenas esse dia, mas celebre. Jesus fez isso e de maneira clara deixou uma indicação. Ele disse: todas as vezes que vocês se reunirem, façai-o em meu nome. E o que ele estava falando? Ele estava falando da ceia do Senhor, um momento de celebração e de recordação, porque ele diz: toda vez que você partir o pão e beber o vinho, você celebra a minha morte e ressurreição. Celebra o Senhor na tua igreja, na tua comunidade, na irmandade, não só hoje, todo o tempo que você puder, porque Cristo morreu, mas vivo está, reina para todo sempre. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.